Dia 14 de março tem eclipse, e é um eclipse lunar total. Vem cá entender, porque vai ter força beça, vai mexer com todo mundo. Vem cá, no céu que te acontece. O eclipse desse dia 14 é a lua cheia em Virgem, que vai ocorrer em 23 graus e 56 minutos aproximadamente, e o Sol, por sua vez, lá do outro lado do zodíaco, em 23 e 56 de Peixes. Vai ocorrer o eclipse, obviamente, porque a sombra da Terra, se interpondo entre o Sol e a Lua, oculta a Lua. Eclipses lunares são intensificadores do padrão da lua cheia, que já é uma coisa bem intensa, até por um motivo simples. São alguns minutos de inversão daquela luminosidade da Lua, que está cheia, e ela se apaga. Então, o efeito não deixa de ser análogo ao do eclipse solar, que é o apagão, né, que fica ali alguns minutos sem luz durante o dia. Embora o eclipse lunar não tenha exatamente o mesmo impacto de um eclipse solar, em termos visuais pelo menos, sendo essa inversão da luminosidade da Lua, representa também um desnorteamento nas coletividades. E uma vez que a Lua estará transitando em Virgem, essa ideia de desnortear-se é realmente perturbadora, porque não há nada que incomode mais esse símbolo, esse arquétipo do Virgem, do que não ter ordem, estruturação, definições, enfim, de ter um plano muito claro para saber o que fazer, quais os passos. Portanto, esse eclipse com a Lua transitando em Virgem é um sacolejo um pouquinho mais forte nos planos, nas organizações, nos procedimentos que são habitualmente definidos, nas exigências quanto às eficácias sobre as coisas que a gente sabe fazer muito bem, que a gente sabe que vai dar resultado, que repetiu milhares de vezes. É como se um bando de coisas que a gente está muito acostumado a fazer e que sabe que aquelas outras coisas que a gente vai procurar estão sempre lá, sempre vão funcionar, sempre vão repetir, e de repente há uma série de faltas de encaixe. Há lacunas que às vezes a gente fica, puxa, cadê a lógica desse negócio? Parece até coisa de série americana, aquela série mais ou menos, né, em que todo mundo pergunta, mas como isso é possível? Essa pergunta, clichêzão desses filmes e séries, é a cara da arquetipologia virginiana, dessa coisa que está em todos nós, no sentido de esperar que alguma coisa ou várias coisas funcionem de determinado modo, sempre daquele mesmo modo, porque se conhece o mecanismo que produz aquele resultado, porque basta repetir aquelas coisas feitas habilmente e que depois até passaram a ser procedimentos quase automáticos de tanta habilidade que se desenvolveu, mas que ali no meio do caminho tem algo que faltou, uma pecinha que faltou, um detalhe ínfimo que não está presente. E aí o castelo de cartas ou a engrenagem começa a dar problema. Isso vale para as nossas formas rotineiras de lidar com a vida ao nosso redor, de colocar nossa cabeça no lugar, de ter um mínimo de senso de ordem diante de tudo aquilo que parece um caos danado, caos ali, aquela coisa com cara de signo de peixes, né, do símbolo do signo de peixes. Calma, você que é pisciano, existem piscianos organizados. Não são tantos assim, mas existem. Essa configuração chama a atenção das coletividades para o fato de que há situações, movimentos, processos laterais, aqueles tão absolutamente específicos com os quais todo mundo está acostumado. Portanto, isso vai mexer com os procedimentos que você realiza no seu trabalho, a coisa que você faz todo dia dentro de casa, até os seus hábitos de higiene. Isso atinge o foco de atenção de todo mundo, há desvios constantes. É um cabo de guerra entre o devaneio pisciano, onde está o Sol, onde também está Saturno, Netuno, com quem a Lua faz um aspecto difícil, uma oposição, e aquele outro aspecto que é mais obsessivo, né, fechadinho ali num mundinho em que as coisas todas são eficazes. Então se mexe com as relações de trabalho e com todos os tipos de sistemas organizacionais. Por um lado, então, pode ser uma necessidade de ter planos de retaguarda, para improvisar mesmo. Porém, por outro lado, tem uma coisa interessante, né, agradável até, que é porque, como há essa brecha, há também uma necessidade e uma capacidade maior de adaptação. Tem bastante intensidade até chegar à próxima lua nova, que na verdade vai ser também o eclipse do Sol,
Só que aí vai ser em Áries, lá no dia 29. Não é que tudo tem que ser feito na base do improviso. É que sistemas vão precisar de flexibilização. Lembrando que esse eclipse lunar tem uma oposição, um aspecto difícil entre a Lua e Saturno, o que implica uma possibilidade de haver sistemas e procedimentos ou comportamentos tão rígidos que, se não houver uma tentativa de abertura, alguma coisa se quebra, algo não vai funcionar mais. E aí, além dos sistemas, procedimentos, vias profissionais, temos a saúde também atingida, possivelmente prejudicada, valendo para indivíduos, especialmente aqueles que têm esse eclipse, esse eixo ocorrendo no ascendente, no descendente, que é o ponto oposto, no meio do céu, no fundo do céu, que é o ponto oposto ao meio do céu, ou na casa 6 e casa 12. Aí vai mexer fortemente mesmo com a saúde, com as rotinas que mantêm o corpo são. Mas se não estamos falando só de indivíduos e sim de coletividades, isso atinge o sistema de saúde em geral, de tudo quanto é lugar, entre instituições hospitalares e instituições ou empresas que vão fazer alguma coisa em prol de saúde, de necessitados, de pesquisas em áreas químicas, por exemplo, pelo lado pisciano, e agrícolas, pelo lado virginiano. Vamos incluir aí na área de saúde as questões sanitárias, os problemas de saneamento, todas as regiões vulneráveis à variação no fluxo e no volume de águas corre risco ali. E se a mera proximidade de Saturno com Netuno já vem coincidindo com quedas de pontes e estruturas próximas a grandes quantidades de água, esse é um dos fatores que pode liberar ainda mais fortemente essa tendência. Outro ponto a ser enfatizado: há uma crise na saúde mental. E não é de hoje. As questões de saúde emocional, psicológica, estão em voga há vários anos, estão muito piores, estão intensificadas. Esse eclipse nem é o dos mais severos em relação a isso, mas é bom a gente estar com isso em mente, porque numa eventual crise, num eventual caos emocional, de não conseguir colocar as emoções no lugar, em ordem, é muito importante pedir ajuda. Todo mundo que é expert em alguma coisa também se vê o tempo todo questionado, algumas vezes até com questões bastante pertinentes, mas tantas vezes é aquela coisa que dá irritação em qualquer um que tem um mínimo de sanidade. Tipo, tá lá o padre rezando o Pai Nosso e vem alguém dizer que ele errou a vírgula, errou a Ave Maria, como é que tem que ser. É o eclipse dos senhores sabidinhos. E não só, é o eclipse dos senhores sabidinhos e dos hipercríticos. Mas vamos lá, esse é um eclipse também que está com vários bons aspectos ocorrendo simultaneamente. Não é só o aspecto de oposição de Lua com Saturno e de Lua com Netuno, além da própria oposição com o Sol que a Lua faz, que está acontecendo. Sim, esses aspectos são bastante tensos. Sol e Saturno está formando um bom aspecto com Urano. É um atenuante. A Lua também forma um bom aspecto com Urano. Marte, conforme foi visto aí no vídeo anterior, continua em sua trajetória de formar um bom aspecto com Saturno. Ou seja, se há caos, há chance de construir ordem para repor as lacunas deixadas pelo caos. Se há mudança nos planos e nas rotinas, há gente bem intencionada e com bastante energia para poder oferecer soluções viáveis. Se algo quebrou aqui, há como encontrar um meio de dar sustentação ali. Os signos mais diretamente afetados por esse eclipse, ou seja, as ênfases, né? Se tem o Sol, se tem a Lua, se tem ascendente, nesses signos estão enfáticos, são Virgem e Peixes, antes de qualquer coisa. São os primeiros a sentirem essa variação aí na estrutura, na ordem, no caos emocional e etc. Mas também as ênfases em Sagitário e Gêmeos. Todos os demais signos também sentem isso, mas com uma intensidade um pouco menor. E aqui uma última dica importantíssima. As aulas do nosso curso de lunações e eclipses continuam. Já começaram, mas não tem problema nenhum em você começar um pouco depois, recuperar o tempo, assistindo às aulas que foram gravadas e se manter com a atenção ligada, porque vem mais aulas ao vivo e mais aulas à frente, decodificando as posições das lunações, seus efeitos sobre cada um, suas fases e ainda as leituras específicas, justamente nas aulas ao vivo. Se inscreve aí, carlosholanda.com.br. Está em andamento? Vamos ver. Beijo, até mais.